No segundo ano do rei Dario, no 7º mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo, Ageu, falando, fala agora, Deus falando por Ageu, fala agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, que é sumo sacerdote, e fala ao resto do povo dizendo, versículo 3, quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou esta casa na sua primeira glória, o primeiro templo, antes de ser destruído, o templo de Salomão, e como a vedes agora, não é ela como nada aos vossos olhos, diante dos vossos olhos? Essa segunda casa não era nada, Ora, pois, ser forte, Zorobabel, diz o Senhor, e ser forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e tu, e todo o povo da terra, ser forte, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos, segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saístes do Egito, o meu espírito habita no meio de você, de vós, não temais. 6. Assim diz o Senhor dos exércitos, ainda uma vez, dentro em pouco, farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca, farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória essa casa, diz o Senhor dos exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Amém? Aqui eu acredito que vocês lendo já perceberam, que aquele primeiro templo de Salomão, que era muito bonito, cheio de glória, de ouro, uma beleza extraordinária, tinha sido destruído por Nabucodonosor, o ouro levado, tudo levado, E agora, quando eles voltaram do cativeiro, eles não tinham ouro, não tinham prata, e receberam a ordem de reconstruir o templo, e eles estavam sedentos de Deus, tinham sido curados, dos 70 anos de cativeiro, tinham entendido, muita coisa no cativeiro, e voltaram, até porque só voltaram os sedentos, muita gente ficou lá, se deu bem no estrangeiro, lá na Judéia, na Babilônia, na Caldeia, na cidadela de Suzã depois, aí foram para essas terras e se deram bem, não quiseram voltar para reconstruir o templo, para voltar para a sua terra, mas os que voltaram muito sedentos, e receberam a ordem de reconstruir o templo, mas eles não tinham o mesmo ouro, o mesmo poder aquisitivo, não era mais aquele templo de glória do templo de Salomão. Então, à medida que eles foram lançando os alicerces, e a casa foi ficando pronta, eles começaram a perceber que a casa era muito diferente da primeira, e Deus, que conhece os corações, e sabendo que havia isso no coração deles, enviou o profeta Ageu para alertar. Na verdade, Deus queria que eles olhassem, é o que Deus quer que a gente olhe, as coisas, com os olhos dele, que a gente percebesse as coisas, a realidade, como ele percebe, que a gente seja liberto, livre dessa influência que o mundo exerce sobre nós, e que consegue mudar os valores, a nossa visão, a nossa vista, Interessante que, se você olhar na Bíblia Viva, só o versículo 3, ela vai dizer assim, quem de vocês pode lembrar do templo antigo, do templo antigo? Era uma coisa fabulosa. Isso aqui é Deus usando a boca do profeta Ageu, só que numa linguagem mais nova. Quem de vocês consegue lembrar do primeiro templo? Porque tinham aqueles que ainda estavam vivos, tinham ido novos para o cativeiro e voltaram, viram a primeira casa antes de ser destruída, e agora estavam vendo a casa sendo reconstruída, e via a diferença. Aí Deus diz assim, era uma coisa fabulosa aquela construção primeira, Esse que vocês estão construindo agora, em comparação, não parece insignificante, porque, volto a dizer, não era aquela coisa mais bonita. Imagina,
né? Alguém olhava, os novos não, mas os antigos, que viram aquela primeira casa, a glória, irmão, tudo de ouro, revestido de ouro. Alguns estudiosos dizem que o templo de Salomão, quando era visto de longe, parecia o sol, porque era feito de ouro e brilhava, era muita coisa brilhosa, reluzente. Então, quando dava o sol em cima, quando batia os raios, aquilo de longe parecia assim a glória mesmo assim. E o mais lindo é que não era só glória física, mas sobretudo a glória de Deus habitava lá, né? Antes da destruição. Então diz, olha, Deus diz assim, esse templo aos olhos de vocês não é insignificante, não é coisa nenhuma, nem se compara. Aí Deus vai tratar o coração deles, irmão, como quer tratar o nosso. Essa música trata o nosso, viu? Olha o que ela diz, né? A estrutura não traz a presença. Você entende? Como que a estrutura trouxesse a presença? Às vezes a gente imagina isso, que é uma estrutura física que vai nos melhorar, que vai fazer com que Deus venha, né? É alguma conquista material. E Deus se agradava mais daquela tenda. Tanto é que há uma profecia que Deus vai restaurar o tabernáculo caído de Davi, porque Deus diz, o que eu amava naquela velha tenda, né, como ela diz, né, o Senhor falando, ele diz, o que o Senhor amava era eu. Ela contando quando tipo assim, alguém que acordou para um entendimento e percebeu a visão de Deus. O que Deus amava não era o ouro. E vê que ele vai dizer aqui, ó, versículo 8, olha aí, minha é a prata, meu é o ouro. Quer dizer, o ouro de vocês não me chama atenção. Esse brilho, isso aí chama a atenção de você, dos homens. Vê que ele vai dizer, vocês estão assim meio querendo ficar triste porque essa casa não tem a mesma aparência daquela, porque aquela tinha ouro, essa não tem, aquela tinha prata, essa não tem, aquela tinha pedra preciosa, essa não tem. Deus diz, mas de quem é o ouro? Meu é o ouro. Então por isso que ela canta, né? O que você amava naquela velha tenda era eu, não era o móvel, não era a parede, não era o ouro, não era nada, era eu. Deus estava dizendo, naquela tenda eu tinha o coração de vocês, agora é um templo lindo e eu não tenho mais vocês. Quem está entendendo? Quando vocês viviam na simplicidade, eu tinha vocês, agora vocês cresceram, eu perdi vocês, e aí essa estrutura que vocês têm, isso não me interessa. Quem consegue entender isso aí? É profundo, não é? Eu notei algumas coisas, né? Parece que nós seres humanos, preste atenção, eu posso mandar isso para vocês, alguns rabis, texto bíblico, foque. Parece que nós temos dificuldade de ver Deus nas coisas simples, humildes e pequenas. Nós temos dificuldade, porque o nosso olho, o que encanta o ser humano, a gente pensa que é o que encanta Deus. Você veja que quando eles perceberam que o templo não era o mesmo e não tinha a mesma riqueza, era como se a presença de Deus não fosse da mesma forma. Era como se a glória de Deus não pudesse, não se encaixasse naquela estrutura pobre ali, pobre frente àquela grande estrutura do passado. Quem está entendendo? Por isso que Deus diz, ó, minha prata, meu é o ouro. E vou dizer mais, a glória dessa casa será maior do que a da primeira, porque Deus estava encontrando agora um povo quebrantado, que pegou uma estaca no cativeiro, sofreu e acordou, e agora querem Deus acima de tudo, mas já estão começando a se enganar com essa visão, essa percepção mundana, materialista. Então nós temos dificuldade de ver Deus na coisa simples, na simplicidade, na humildade, na pobreza. Até porque o conceito moderno de cristianismo, de vida cristã abençoada, é vida próspera materialmente, não é assim? É ou não é? É normal a gente ver alguém que é rico, falando, está abençoado. A gente associa a bênção de Deus à riqueza material. Isso é uma negação completa, isso é a contramão do Evangelho. Eu sei que Deus prospera, mas prosperidade material nunca foi termômetro
para medir a temperatura espiritual de alguém, de uma casa, de um lar, de um ministério, de um povo, de uma igreja, de uma cidade, ou seja lá o que for. É verdade ou não? Foi naquela glória do tempo de Salomão que eles abandonaram Deus. Os reis de Israel abandonavam Deus quando estavam ricos, quando prosperavam. Lê o livro de Juízes, que aliás é a nossa realidade, que o Marco pregou, que cada um tem sua verdade. Por isso que o livro de Juízes é uma tragédia, porque cada um andava segundo aquilo que achava correto, cada um andava na sua verdade, aí entravam pelo engano e só viviam na taca. Quando eles prosperavam, esqueciam Deus. Continuando, a gente imagina um Criador, um Deus Criador, a majestade divina, nos moldes da majestade humana, com aquela aparência bela humana. É por isso que os judeus rejeitaram Cristo. Não foi por isso? Eles esperavam que Cristo entrasse como em Israel, em Jerusalém, montado num cavalo branco, liderando um grande exército, cheio de glória humana, de riqueza, de poder, de força, que nascesse num berço de ouro, que nascesse em Belém. Ele nasceu, mas eles não sabiam, né? Para eles, ele tinha nascido onde? Jesus tinha nascido onde? Em Nazaré. Então quando ele nasce numa manjedoura, aparece na cidade montado no jumentinho, com as vestes simples, sendo carpinteiro, filho de carpinteiro, todo simples, eles disseram: não cabe na nossa interpretação daquilo mesmo que as escrituras falam, mas que eles interpretavam diferente. Não cabe, não pode ser o Salvador, o Filho do Altíssimo, o Filho do Criador, que vai redimir Israel. A glória divina não pode caber dentro disso aí. E por isso rejeitaram Cristo, porque eles imaginavam assim. E a música, parece que fazer grandes coisas para Deus é identificar essa grandeza e a beleza com o conceito que os homens têm e dão do que é grandeza e beleza. Eu tenho assim uma certeza, uma convicção de que eu estou fazendo uma grande coisa para Deus, se aquilo que eu chamo e que eu acho que é grande no meu conceito e é belo, eu fizer para Deus. Por isso que Davi, quando olhou, ele disse: não pode eu morar numa casa de cedro e o Senhor numa tenda. E Deus está dizendo: sim, eu que te dei a casa de cedro. Algum dia eu te pedi, Davi, para ti ou para qualquer outro povo, eu pedi alguma casa para habitar? Eu nunca pedi, porque eu quero habitar nessa tenda. Eu quero a simplicidade com pureza, com sinceridade. Deus se agradaria de mim? Assim a gente pensa, se eu construísse algo grande para Ele. O problema é que o grande que eu quero construir é o que é grande aos meus olhos. Por isso que ela diz aí, na música, ela diz o quê? Isso representa uma realidade muito profunda. Ela diz: armei tantos projetos, fiz tanta coisa que o Senhor não me pediu, tanta coisa grande. Por quê? Porque o grande, vou repetir, Deus se agradaria de mim se eu construísse algo grande para Ele. O problema é que o grande que eu quero construir para Ele é o grande aos meus olhos, não aos olhos dele. E a simplicidade parece que não se encaixa, parece que eu não estou fazendo nada para Ele. No interior, nas igrejas mais tradicionais evangélicas, é normal, eu não estou dizendo todos, irmão, eu sei que tem homem de Deus, muitos ainda por aí, mas é assim, ele chega numa igreja, acompanhei muito isso, ele chega numa igreja, do lado da igreja está a casa pastoral, pode estar a coisa mais linda, a igreja e a casa pastoral, mas ele tem que fazer alguma coisa para ele sair e dizerem que ele fez alguma coisa. Se a porta é aqui, nem que ele mude para cá. Então o grande é isso, é que o que as pessoas... Uma vez eu tinha um pregador, um pastor da Assembleia de Deus, ele é de Goiânia, ele vive só pregando. E um dia a gente estava conversando, ele tinha vindo pregar e eu fui mais cedo, a gente estava lá conversando ali no Pingão.
Aí a gente entrou nesse assunto, e ele nunca construiu um templo, ele nunca fez nenhuma construção material, porque ele nunca foi pastor de igreja, ele é pastor e anda só pregando. Aí eu disse para ele, a gente conversando, eu digo, não parece que o pastor, ele se sente bem, que ele fez alguma coisa naquela cidade que ele passou por lá, se ele ampliou o templo, se ele botou uma lajota, ar-condicionado, se ele construiu a casa pastoral. Mas se ele foi um pastor dedicado a Deus, à vida de oração, ao ensino da palavra, e construiu vidas, quando ele sai ele fica esquecido. Quem está entendendo? Porque o diabo é opositor dessas coisas, e ele caça logo um jeito de caluniar, de difamar, para a imagem daquele pastor se acabar, ou criar outra coisa. Aí quando eu falei isso, ele disse assim, tu vê desse jeito, irmão? Eu não era pastor. Tu vê desse jeito, irmão? Ele disse, infelizmente essa é a realidade. Esqueça o nome dele, ele prega sobre casais. Ele diz, infelizmente essa é a realidade. Se você passou e você não fez nada material, físico, para deixar lá o monumento, por isso que Saul construiu um movimento, por isso que os homens que se perdem, eles gostam das belas construções. Por quê? Porque isso satisfaz o ego. Tipo assim, eu fiz para Deus aquilo ali, muito embora Deus nem pediu, muito embora aquilo não tinha valor nenhum aos olhos de Deus. Aí eu me lembrei do templo, quem lembra? Quando Jesus vai dando as costas para o templo, e saindo do templo de Jerusalém, e lá nunca mais pisaria no templo físico, ele vai saindo, e os apóstolos chamaram ele de Senhor, que bela construção, mostrando o templo que Herodes estava construindo, e o propósito de Herodes era fazer um templo nos moldes daquele de Salomão. Dizem que parece que no ano 20, mais ou menos, antes da era cristã, aquele templo começou a ser construído. Então, dizem também a história, alguns historiadores deixaram relatados que antes de ser terminada a obra, ele foi destruído no ano 70. Houve uma rebelião dos judeus contra Roma. Roma reprimiu a rebelião e destruiu o templo. Foi a diáspora dos judeus, ano 70 da era cristã. Não é depois de Cristo, é nos domínios de Cristo, porque Cristo morreu, mas ressuscitou e está vivo para sempre. Então eles olham, Senhor, que belas pedras. Mateus, Marcos e Lucas registram isso. Mateus 24, Lucas 21 e Marcos, eu acho que é 14, 13 ou 14 o capítulo, logo no início. Que belas pedras. Aí outra versão, outro evangelho diz, que belas construções. Aí Jesus virou e disse, não ficará pedra sobre pedra, tudo será derrubado. Aquilo que eles admiravam, Jesus disse, meu pai vai destruir isso aí. Aquilo que os olhos deles, grelavam, como a gente diz no interior, não tinha valor para Deus, porque o templo estava lá e o povo não queria nem saber de Deus. Uma vez um pastor me disse, George, e tu já parou para pensar que a arca da aliança não estava nem lá? Nem estava. No dia de Jesus, a arca não estava mais lá. Mas mesmo assim, eles tinham um apego àquele templo, como tem até hoje. E vão para o Muro das Lamentações, que é o muro da cidade velha de Jerusalém, e fico lá sacudindo, não estou desrespeitando a religião de ninguém, mas fico lá sacudindo com o que para na cabeça, botando pedido de oração e anotando, botando os buracos das pedras, entendeu? E tem gente aqui no Brasil, famosa, rica, que não faz nada. Outro dia eu vi o senador Magno Malta dizendo que ele não toma nenhuma decisão sem antes ir em Israel. Toda decisão que ele vai tomar na vida dele, ele vai a Israel, faz lá a aliança dele, sei lá, entendeu? Pois o homem deve nunca tomar uma decisão sem antes ir aos pés do Senhor e apresentar o seu projeto e procurar saber se esse projeto é de Deus, porque os nossos sonhos geralmente tiram a gente dos sonhos de Deus. Você sabia disso? Esses nossos sonhos que não são de Deus, geralmente eles são encantos que de uma forma ou de outra vão tirar a gente dos sonhos de Deus. O que tem de gente que sonhava com tanta coisa e quando veio, cadê? Tinha gente que faltava morrer porque não vinha, porque não aparecia. Deus não dava, no dia que chegou se acabaram. Procure, não está mais na presença de Deus, só conversa.
Às vezes estão só falando, mas não tem mais sede. Deus procura. Enquanto estavam na tenda, às vezes o diabo enganou, aí estavam reclamando: eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Deus vai me dar um marido, Deus vai me dar uma mulher, Deus vai me dar um emprego, Deus vai me dar uma faculdade. É tanta luta, é tanto sofrimento, e o diabo enganando, e estão adorando, e Deus está usando, e é uma bênção, e estão chorando, e estão murmurando. Tem uns que ficam doidos. Aí quando chega que lança a mão, cadê? Por isso que ela diz, ela louva aí, ó: o que na verdade Deus amava era eu naquela tenda. O que Deus queria era eu. A gente perde essa ideia, irmão, essa visão. Haveremos de prestar conta das nossas atitudes e obras, e um dia isso aqui vai acabar e nós vamos ser arrebatados ou não. E é lá o nosso descanso eterno, e a gente tem perdido isso de vista. Você acredita ou não? O reino de Davi agradava demais a Deus, o reino, a atitude, a adoração. Mas Davi achava que faltava algo, e para Deus não. Porque se Deus achasse, entendesse que faltava, Deus o mandaria fazer. Ou não? Sim ou não? Mas para Davi, apesar de Deus estar, às vezes acontece isso com a gente. Deus está se agradando da gente, e a gente está imaginando que está faltando uma coisa. E o diabo, que é expert em engano, vem e diz: está faltando mesmo, tem que fazer, para a gente se atrapalhar. Por isso que Davi mesmo diz que o coração dele se como uma criança, o salmista, acho que é Davi, no peito da mãe. Ele era assim, ele se acomodava, ele era satisfeito no Senhor, né? Aí fala não ambicioneis coisas altivas, acho que é Romanos, Paulo fala. Não se dá grandes projetos para tirar a tua paz, para tirar o teu maior tesouro, que é a vida com Deus. Agora, se Deus manda, a gente tem que ir mesmo. Aí pode ser o tamanho que for. Quem está entendendo? A Bíblia, me ajudem, é a memória. É um salmista que diz que Deus me põe em segurança nos lugares altos. Acho que é Davi que diz: o Senhor me coloca em segurança nos lugares altos. O Senhor. Agora, o diabo, ele quer levar o homem lá para cima, é para derrubar. Para onde ele levou Jesus? Quem lembra para onde o diabo carregou? Ali é um mistério, mas a Bíblia diz assim: e o diabo levou Jesus para onde? Primeiro, a primeira tentação, ele está no deserto. Comida, a primeira tentação. Depois, aí muda, né? Mateus e Lucas mudam a ordem. Mas aí ele é levado para o pináculo do templo. O que é o pináculo do templo? O lugar mais alto. Mas por que ele levou ele para o lugar mais alto? Qual foi a palavra dele lá para Jesus, no lugar mais alto? Botou ele lá em cima e disse: te joga daí. Por quê? Porque está escrito, né? Que ele dará ordem aos teus anjos a teu respeito, e não deixará que tu te acabe lá embaixo. Pronto, na linguagem de hoje é assim. Então ele levou para cima, assim que o diabo faz, para derrubar. Depois ele coloca ele no alto, do mais alto monte, e de lá ele mostra todos os reinos. Aí ele diz: aí tudo eu te dou, mas tu tem que... Olha, agora Deus sim coloca em segurança o homem nos lugares altos. Agora, quando eu começo essas coisas, é preciso ter cuidado. Eu já dei muitos exemplos disso aqui, né? Deus diz para ele: tu não vai construir, então tu não me fará casa alguma, Davi, tu não. E é do teu tabernáculo é que eu me agrado. Deus estava dizendo: é assim que eu quero. Não está faltando nada. E isso vai chegar no meu tempo, eu vou fazer conforme, mas não está faltando nada. Irmão, quando a gente está dentro da vontade de Deus, não está faltando nada. Quando a gente está dentro da direção de Deus, do tempo de Deus, da vontade de Deus, não está faltando nada. A gente é que se importuna, se atribula por coisas que vêm muitas vezes do engano maligno de nos tirar a paz. Quem está entendendo, diga amém, misericórdia. Então, Deus estava dizendo: Davi, eu quero a simplicidade da tenda.
mas com verdade. Eu quero corações ardendo por mim. É isso que eu quero. Isso aqui tudo que eu venho fazendo com vocês, trabalhando, é para vocês arderem de fogo, de gratidão, de alegria por mim. Eu quero corações ardentes. Eu quero que vocês me amem, que reconheçam que eu faço por vocês, que eu cuido de vocês, que vocês sejam zelosos por mim, pela minha obra, como eu sou zeloso por vocês e por tudo que vocês fazem. Era a vontade de Deus. Quem está entendendo? Diga bem, misericórdia. Agora, para a gente encerrar, a igreja mais zelosa, mais ardente, mais fiel, mais o que? A igreja primitiva, a igreja modelo, exemplo, a igreja cujo coração agradou, Deus se agradou. Era uma igreja que nem templo tinha. Vocês já perceberam isso? Era uma igreja que nem lugar para congregar. Se você ler o livro de Atos e as cartas apostólicas, a doutrina que vem depois dos evangelhos, você vai ver que os irmãos se congregavam, se reuniam na casa de um irmão ou de outro. Os irmãos, um dia que Pedro foi solto, onde era que os irmãos estavam orando? Na casa da mãe de Marcos, né? Tia de parente lá de Marcos. Aí nós vamos ver eles falando de casa em casa. Aqui e acolá recebiam um cenáculo, um lugar mais espaçoso. Paulo foi lá, eu não lembro o nome da cidade, e pregou na escola de Tirano. Era um camarada versado em oratória. A escola dele lá era de oratória, de filosofia. E cederam a escola e ele começou a pregar. Mas não tinha um templo, não tinha essa coisa gloriosa, essa construção. E foi a igreja que mais agradou o Senhor. Foi a igreja que mais mexeu com Deus. A igreja que fazia Deus deixar o trono e vir sentado nas asas dos querubins e se manifestar no meio do povo. Nem templo tinha. O povo vivia errante. Muitos deles passavam fome. Muitos deles sofrendo perda de irmãos, porque a perseguição matava, doença. Eram tidos como hereges, eram tidos como loucos, como aqueles da seita do caminho, aqueles que serviam o enganador, que era Cristo, na visão daquele povo. Então era uma igreja que tinha um péssimo conceito de muitos, sobretudo dos grandes, mas foi a igreja que mais agradou o Senhor. Eles entenderam como Deus vê as coisas. Por isso que na galeria dos heróis da fé diz assim: andaram errantes pelo deserto. Que errante? Não tinha morada, não tinha um lugar, não tinha nenhum lugar para. Como foi que Jesus disse lá quando alguém disse: eu te seguirei onde quer que tu fores? Como foi que Jesus disse? Como foi? As raposas têm buraco, loca. As aves do céu têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Então, para encerrar, a estrutura não traz a presença nenhuma. Muitas vezes ela vem em decorrência do agrado de Deus e de um projeto que Deus tem. Nem do templo, nem dos sonhos da vida. A presença não vem assim. Não é porque a gente imagina que não, eu tenho alguns sonhos. Quando isso se concretizar, aí sim, não vem. Como eu falei agora, às vezes faz é perder, às vezes faz é jogar fora, não tem mais tempo. Preste atenção, o desafio muito pouco conquistado é viver a pureza e a simplicidade depois que vem a estrutura. É um desafio muito pouco conquistado, muito pouco alcançado. Viver a pureza, a simplicidade em Cristo depois que a estrutura chega. Manter-se no primeiro amor com uma forte estrutura é desafio muito pouco conquistado pelos servos de Deus. Muitos se perderam depois que a estrutura veio. Muita gente, igreja, empresa, passou em faculdade, casou, a estrutura veio, casa, tanta coisa.
muitos poucos conseguem se manter no primeiro amor. Essa é uma verdade triste, mas é verdade. A história conta e os dias atuais mostram. O que Deus vê é nos sonhadores. Nos sonhadores que sonham. Aí o choro. Irmão, quando vê choro, quando vê murmuração, porque não tem, é o diabo. Deus não coloca sonho no coração de ninguém para perturbar ninguém. Ele coloca promessas no nosso coração para nos ajudar a superar obstáculos, não morrer na caminhada. O salmista diz: por tuas promessas, Senhor, como é? As tuas promessas me dão vida, as tuas promessas me dão força, porque o Senhor prometeu que vai me dar, eu vou lutar. Os de Deus são assim. O sonho dos homens, o que Deus vê muitas vezes nos sonhadores é sonhadores ausentes, negligentes, sem tempo para Deus, sem zelo, mas cheio de palavra vazia de justificativa. Estou bem, estou no óleo, Deus tem me abençoado, mas o lugar, ele e Deus está vazio, ela e Deus está vazio. Quem está entendendo? A falta de estrutura física, e aqui eu encerro, não é e nunca foi impedimento. A Bíblia mostra como os servos de Deus serviram a Deus com alegria, sem nada, sem estrutura nenhuma. E está aqui a Bíblia de exemplo para nós. É fácil? Não estou dizendo aqui que é fácil, mas na Bíblia nós vamos ver gente sem dinheiro, errantes, sem nada, vivendo de doações, é sem nada mesmo, irmão. Não é gente se aperreia porque fez uma parcela, uma prestação e não sei o que, não, é sem nada, servindo a Deus com alegria. Nós temos um exemplo de alguém que sem nada, e sem saúde, e sem amigo. A Bíblia, Jó diz que ele passava a noite rolando na cama que não dormia. Meus amigos me abandonaram, o meu hálito é podre para aqueles que estavam perto de mim. A mulher dele dava as costas para ele, mas ele dizia: eu sei que o meu Redentor vive, e eu sei que ele é poderoso para ir lá no mercado de escravo e me comprar, me redimir. Aí ele diz isso, e que por fim ele se levantará sobre a terra, ele vai se lembrar de mim. E ficou firme: não negarei as palavras do meu santo. Ele dizia isso. Serviram a Deus nas piores situações. E para que está escrito isso para a nossa geração? Para nada, parece, né? Sem saúde, já falei aqui. Lembra daquele cidadão que nós lemos hoje, Filipenses, que Paulo diz que por causa da obra de Cristo, ele foi às portas da morte, mas não continuou mesmo. Eu vou parar aqui, não, eu vou em frente. Timóteo, Paulo diz: ó Timóteo, não toma só água, mas um pouquinho de vinho, né? Por causa das tuas constantes enfermidades no estômago. Nós vemos Paulo relatar que ele esteve doente. O Jó no antigo. Pararam, irmão? Nunca pararam, não tinha estrutura. Cadê a sua saúde? Não tinha, mas encontraram Deus. Alguns que queriam casar, como por exemplo Jeremias queria ou não queria casar, e Deus deixou, mas ele parou o ministério por causa disso. Não foi impedimento. Paulo também seguiu sem casar. Então não é o marido ou a falta dele, não é a esposa ou é a falta dela. Agora nós viajamos para o interior, e a mulher era casada com um camarada que era maçom, e ele não deixava ela ir para a igreja. Dizia isso. Maior, trabalhava. Não, aí as irmãs estão dizendo assim: agora eu quero ver se depois da morte do marido, se ela vai. De nada, irmão, não vai. Não estou agorando, não. É porque não tem convicção quando tem, vai orar. O homem pode ser valente, pode ser o que for, vai orar. Senhor, eu preciso congregar, eu quero estar na tua obra, eu quero estar junto. Quebra o coração deste homem, faz alguma coisa, e tu vai ver se Deus não faz. Eu não congrego, é por isso, é por aquilo. Irmão, se vier no coração o desejo, a consciência, e quer servir, quer estar junto, quer fazer a obra e se mover para Deus, Deus se move também. Eu creio nisso, irmão. Quem está entendendo? Entendeu? Então, essa estrutura
que a gente às vezes sonha, isso é só uma perturbação que o diabo coloca dentro de nós para nos tirar do propósito. Porque o que Deus quer de nós é a nossa vida, não é a estrutura. A estrutura é algo que nós precisamos para viver aqui, mas isso não é condição sem a qual não é aquilo dizer, é porque eu não tenho uma casa, é porque eu tenho dificuldade disso, dificuldade daquilo, eu tenho não sei o que, 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 que eu não tenho, eu tenho, eu não posso, não, é porque não quer, não despertou, não acordou. Essa é a verdade. Quando quer, dá um jeito. Já dizia, agora eu digo que nem uma vez eu vi um pregador dizendo: se não quereis acreditar em mim, acredita em Belchior. Eu acho que foi ele que disse que o tempo a gente arruma quando gosta de fazer. Eu não sei se foi ele, mas me parece que foi. O tempo a gente arruma quando a gente gosta de fazer. Quando a gente gosta, a gente arruma um jeito. A gente arruma um jeito. Não tem jeito. A gente encosta aqui, puxa ali, estica ali e está lá. É verdade ou não? Quando a gente gosta de fazer, que a gente tem apreço, valoriza a coisa, a gente chega. Não é verdade? Agora, quando não, aí é só desculpa, eu não vou, eu não fiz, eu não orei porque, irmão, não tem tempo, irmão. Não, minha vida está corrida. Mas se gostar de um seriado, se gostar de ficar na porta conversando, de casa, se gostar de fazer um passeiozinho, de fazer uma coisa no quintal, pode ter a ocupação que for, acorda mais cedo, estica, puxa, encolhe, paga alguém, arruma um jeito. Quando dá no horário certinho, está sentado na porta de casa. Quando o horário certinho, está lá no quintal fazendo alguma coisa, porque o tempo a gente arruma quando gosta de fazer. É verdade ou não? Sim ou não? Então, essa música hoje mexeu comigo, né? O que nós vamos é voltar ao primeiro amor. É a velha tenda. E a promessa de Deus é para o nosso tempo. Eu gravei um vídeo e coloquei lá sobre a restauração, a reestruturação, o levantar do tabernáculo de Davi que está caído. E que Deus vai levantar um povo, e quer levantar, e tem levantado, é um povo sedento, que o ama, que o deseja, que tem sede dele, prazer nele. Isso é o que faz a diferença. São esses verdadeiros adoradores que o Pai procura e acha.